Bom dia a todos. É com grande satisfação, né, que nós recebemos no nosso espaço de nossa reunião científica, em conjunto com os seminários em Medicina Tropical 1 e a ação de integração entre os programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina e o Hospital Universitário de Brasília, o professor Marcos Obara. O professor Marcos Obara é biólogo, né, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, e em seguida, né, no comecinho aí, não vou dizer o ano, né, para não ficar, né, Marcos, expor muita coisa, mas então ele passou um tempo, né, se especializando, ele enveredou para essa área da entomologia médica, né, fez aperfeiçoamentos nessa área, na área também de biotecnologia, e aí decidiu então partir para o mestrado em saúde pública, né, realizado tanto o mestrado quanto o doutorado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e lá, sob a orientação do professor José Barata, desenvolveu seus estudos nesse nível de formação. Em seguida, então, ele passou um tempo, né, na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, né, no comecinho, entre 2010 e 2012, onde trabalhou na área de entomologia médica, né, que esse foi o chamado que Marcos teve para desenvolver sua área científica, né, sua veia nessa área da medicina tropical. Então, desde 2012, ele é professor efetivo do quadro, né, de professores da Universidade de Brasília, né, na Faculdade de Ceilândia, e pertence tanto aqui ao mestrado, o programa de pós-graduação em medicina tropical, quanto o de tecnologias em saúde da FCE. Então, Marcos, reitero que é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, e hoje vai nos falar sobre a resistência de insetos vetores aos inseticidas utilizados no seu controle. Fique à vontade, a palavra é sua, da maneira que quiser conduzir a apresentação, pode fornecer informações a todos aqui se você quer que seja interrompido ou não, e a palavra vai contigo. Muito obrigado. Ok, obrigado, Luiz. Bom dia a todos e a todas. Então, como o professor Luiz mencionou, né, eu fiquei um tempo aí no Ministério da Saúde, especificamente na coordenação na área de entomologia, e tenho a Dalva, que está presente, né, foi colega aí de trabalho lá na Secretaria de Vigilância em Saúde, né, então... e aí, depois disso, comecei a trabalhar especificamente aí na área de vetores, né, com taxonomia, parte um pouco de controle, um pouco de ecologia e especificamente aí com a parte de resistência de insetos vetores, né? Então, hoje a ideia é conversarmos um pouco sobre, né, o que é resistência, quais os mecanismos, quais os tipos de resistência, qual a sua importância, né, no contexto hoje digamos, das doenças transmitidas por vetores, né? Quais quais os métodos que eu consigo detectar resistência em populações de vetores, quais as análises. Então, bem rapidamente, né, vamos conversar um pouco sobre esses tópicos. Então, para a gente iniciar, então, né, nós temos diversas populações de vetores que são alvo, né, do que a gente chama aqui de programas de controle, né? Então, tendo em vista, com exceção da febre amarela, né, que tem vacina, a maioria dessas doenças transmitidas por vetores não existe um mecanismo de imunização em grande escala, né? Então, o grande elo aí da transmissão é a redução de populações de vetores, né? Aedes aegypti, triatomíneos, flebotomíneos. E essa redução, ela é realizada por meio, né, de inseticidas, popularmente conhecidos aí, pesticidas, enfim, né? Que atuam tanto, por exemplo, na forma imatura, né? No caso das larvas do mosquito Aedes aegypti, quanto nas formas adultas, né? Seja ela de
barbeiro, flebotomínio, mosquitos. Então, esses produtos, eles são, assim, usados desde a década de 40, né, quando foi descoberto o DDT, né, um organoclorado, e na época, em 1940, mais ou menos 44, quando um pesquisador suíço, né, desenvolveu esse produto, pensou-se que seria o milagre, né, principalmente aí das doenças transmitidas por vetores e principalmente na produção agrícola. Mas passados alguns anos, né, foi detectado já populações resistentes e aí a esse produto na época, né, ao DDT. Então, acabando, né, com uma perspectiva aí de controle das doenças transmitidas por vetores. Então, esses produtos foram evoluindo, né? Primeiro vieram os organos clorados, depois os organos fosforados, depois carbamatos, atualmente os piretróides. Então, desde a década de 40, esses produtos vêm sendo utilizados no controle dos insetos vetores, tanto no intradomicílio, no peridomicílio, né? E também no caso aí dos programas de dengue, o que a gente chama de pontos focais, né? Borracharia, ferro velho. Então, e esses produtos são utilizados de diversas maneiras, seja ele no tratamento residual, né? Ou seja, na borrifação de paredes, né? Onde ele cria uma camada, digamos assim, de inseticida, e aí o inseto vem, entra em contato, né? E esse produto é absorvido, então levando à morte do inseto. Outro mecanismo de aplicação desses produtos são o que a gente vê como carro fumacê, né? Essas caminhonetes aqui que passam geralmente no início da manhã ou no final da tarde, né? Aplicando esses produtos que a gente chama de, no caso aqui, aplicação a ultra baixo volume. Então, nada mais é do que esse equipamento, né? Ele degrada, ele quebra, na verdade, as partículas aqui de inseticidas e jogam aqui, né, no ambiente, no ar. Então, essas partículas ficam flutuando e aí o inseticida vem, entra em contato com os vetores e aí ocasionando a morte, né? Essa também é uma outra técnica também de ultra baixo volume. Esse aqui é o pesado, esse aqui é o costal. E por fim temos a termonebulização, né? Que é muito usado no controle da malária. A diferença é que esse aqui é a frio e a termo é a quente, né? Uma névoa utiliza aí um aquecimento para quebrar as suas partículas. E também os larvicidas, né? Que a gente observa aí os agentes de saúde em todo o Brasil realizando o tratamento dos criadores, né? Seja ele no intra ou no peridomicílio. Então, esses produtos, né, eles são utilizados e aí é importante que se faça, né, um monitoramento de resistência. Então, todo o programa de controle de vetores é importantíssimo que se realize o monitoramento de resistência. Por quê? Né? Então, primeiramente, é para analisar se as medidas adotadas, seja ele de controle residual ou de controle a ultra baixo volume ou larvário, estão sendo eficazes, né? Então, o primeiro ponto é esse. Se esses métodos de controle não estão sendo eficazes, o que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho que trocar o produto, eu tenho que substituir por um outro que seja mais eficiente. Então, e aí, esses programas de monitoramento, eles têm sido, digamos, preconizados, né? Pelos diversos programas de controle de doenças transmitidas por vetores. Então, malária, dengue, né, leishmaniose, doença de Chagas, as arboviroses, né? Então, e cada um avançou de uma certa maneira, de uma forma bastante, digamos, de uma forma bastante
estruturada, né? Outras ainda estão meio, assim, digamos, informação, né? Então, falando um pouco primeiro aqui dos vetores da malária, né? Então, existe aqui embaixo é um link, né? Onde é um site que você consegue observar os parâmetros aí de resistência, né? Basicamente do mundo todo. Então, isso é uma plataforma da OMS, né? E aí você tem cada pontinho vermelho desse aqui representa, né, as populações de anofelinos que são monitoradas. Então, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui rapidamente. Acho que aí, senão eu deixo aqui. Então, esse aqui é a plataforma, né? E aí você tem aqui, quando você clica aqui em resistência de vetores, então aparece aqui o mapa, né? Com as diversas populações. Está carregando. Então, aqui, né? Então, você pode observar aqui, né? As populações, você clica aqui, dá por exemplo, esse aqui, né? Dá o produto, concentração, tipo de teste, enfim. Mas o interessante aqui, né? Brasil. Vamos ver aqui o Brasil. Existe um gap aqui, uma lacuna muito grande, né? Em relação às informações desse grupo, no caso, Anopheles darlinge, principalmente aqui no Brasil. Então, como é que está a situação de monitoramento desses vetores? Então, para o monitoramento de resistência, é necessário que nós tenhamos uma população de comparação, ou seja, uma população que a gente chama de população suscetível, né? Que critérios que a gente caracteriza uma população suscetível? Então, é uma população que há muito tempo, né, assim, não tem contato com inseticida, é uma população que não sofre, por exemplo, uma introdução de outros indivíduos, de outras populações do campo, né? Então, de uma forma geral, é uma população que está sendo criada no laboratório há muito tempo e ela, digamos, é frágil, né? A esses produtos, digamos, esses produtos utilizados no controle. Então, isso que é uma população suscetível. Então, primeiro de tudo, você tem que ter essa população como parâmetro de comparação com as populações de campo, né? Então, o grande desafio aí, quando a gente está trabalhando com anofelinos, né, é a criação dessa população. Então, Anopheles darlinge é extremamente, assim, a sua criação é extremamente laboriosa, né? É difícil criar em laboratório. Ao contrário, por exemplo, de Aedes aegypti, que você cria facilmente, os ovos, eles têm um mecanismo de apausa, né? Digamos, de quiescência, que os ovos ficam ali hibernados, digamos assim, e aí você consegue manusear, criar uma população, ela não é tão exigente, né, como a Anopheles darlinge. Então, isso, né, é que, assim, primeira dificuldade é a comparação, a existência dessa população de referência, né? Segundo, nós temos um grupo aí já bem avançado, né, da Fiocruz, professor Bento e os alunos dele, que já estão utilizando outra espécie de Anopheles para monitoramento de populações. Então, sem dúvida, né, no caso, esse monitoramento aí dos vetores da malária, né, já deu um grande passo em termos nos avanços aí de populações. Então, já estão saindo os primeiros trabalhos com monitoramento aí de populações dos vetores da malária. Então, de uma forma geral, né,
por exemplo, sabe-se que Anopheles dalignum, né, e outras espécies do complexo, né, eles, a princípio, aí não estão apresentando aí nenhum tipo de resistência, né? Um outro grupo também que é importante são os vetores das leishmanioses. Então, para Phlebotomus papatazi e argentipes, né, essas espécies são do Velho Mundo, né? Então são os principais vetores aí das leishmanioses, né? No Velho Mundo. Então essas populações têm sido estudadas já há um longo tempo. Então diversas populações já apresentaram resistência a DDT, né? Dieldrin, Malation, em várias áreas, principalmente no sudeste da Ásia, né? Ah, no entanto, né, você tem como está a situação aí desses vetores aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, em termos também poucos laboratórios criam, né? No caso, Lutzomia longipalpis, a gente conta nos dedos, né? Tem uma colônia na UFMG, outra lá na Fiocruz, né? Uma em São Paulo, na Unesp. Então, também essa dificuldade aí de criação, né, de populações de referência para poder realizar as comparações. Mas estamos avançando ainda, né? Tem um estudante nosso aí, egresso, Douglas, que trabalhou bastante com essas populações e tentou principalmente estabelecer dose diagnóstica, né? Alguns parâmetros importantes. Mas, de uma certa maneira, o perfil principalmente aí para espécies do Velho Mundo, né? Tem quase aí mais ou menos 28 populações resistentes, né, aos diversos produtos aí, seja DDT, Malation, permetrina, né? E aqui, principalmente aí para Phlebotomus papatazi e Phlebotomus argentipes, né? Então, essas duas espécies, principalmente, são resistentes a vários produtos aí, né? Seja organofosforado, carbamato, clorado, enfim. E aí, nós temos até uma proposta de como que poderia ser realizado esse monitoramento aqui no Brasil. Então, nós temos as amostras, né? Diretamente do campo, você lá faz a prepara fêmeas alimentadas e não alimentadas. Por que isso, né? Porque nós vimos que existe uma diferença quando você utiliza fêmeas alimentadas e não alimentadas. E aí, as fêmeas alimentadas, né, digamos, elas são mais, digamos, vulneráveis a esses produtos, então daria um viés aí nos resultados. Mas, enfim, então, você pode fazer direto com população, é a proposta, né? Podendo fazer esses testes diretamente com as populações de campo. Se você tem uma estrutura laboratorial relativamente adequada, você pode fazer a criação. Aí obter a geração F1, né? E aí, depois disso, né? Você padroniza a idade cronológica e fisiológica e aí faz os testes aqui, os bioensaios, né? Que a gente utiliza. Ou se não você, né, faz diretamente aqui com as populações de campo. Então, essa é uma proposta que surgiu, está sendo publicado, né, para auxiliar o monitoramento dessas populações, né? E agora, falando um pouco mais desses, né, dessa questão aí da Lutzomia longipalpis, hoje a gente tem algumas perguntas importantes do ponto de vista de monitoramento, né? Então, nós temos hoje vários municípios brasileiros que estão utilizando uma coleira impregnada com peretróide, delta, né? Deltametrina. Então, a pergunta que fica aí, né, no ar, então, como seria, por exemplo, o perfil, né, de resistência dessas populações que estão sendo submetidas a essa
coleira com deltametrina, né? Como que estaria? Então, a ideia é monitorar ela logo no início da implantação dessas coleiras, né? Então, já tem municípios do Nordeste, Minas Gerais, vários municípios que já estão usando essa coleira com delta. E aí, estabelecer um perfil, né, inicial e monitorando ao longo do tempo para verificar daqui a alguns anos, né, se essa coleira impregnada com piretroide influenciou ou não no surgimento de populações resistentes. Ok? Então, em relação aos barbeiros, né, existe um grupo bastante aí, forte da Argentina, né, que monitora, né, constantemente essas populações, principalmente triatoma infestas, né. E aí, a grosso modo, né, essas populações, com exceção aí de triatoma infestas, né, têm se mostrado bastante suscetíveis aos produtos utilizados no seu controle, né? No entanto, triatoma infestas em algumas áreas, né, da Bolívia, da Argentina, principalmente, tem prejudicado bastante as ações de controle, ou seja, né, os agentes, eles vão até essas áreas, aplicam os produtos, mas em pouco tempo, mais ou menos um mês, né, essas populações, elas reinfestam, né? Então, isso tem sido observado principalmente com triatoma infestas. Um grupo, né, bastante estudado, né, no caso aí, são os Aedes albopictus, Aedes aegypti, né? Então, Aedes aegypti, nós temos, falando um pouco aqui no Brasil, né, um grupo que foi fundado em 1999, chamado Morena, né, Rede de Monitoramento de Aedes aegypti, e essa rede, ela contou com laboratórios do Rio de Janeiro, do Nordeste, São Paulo, né? E aí, ao longo de vários anos, esses laboratórios monitoraram, né, o perfil de resistência de Aedes aegypti. No entanto, em 2012, né, essa rede foi, digamos assim, desintegrada, né? E aí, os trabalhos têm sido, né, esporádicos, aí, pontuais, mas extremamente importantes. Essa rede, então, ela contribuiu bastante para o monitoramento de Aedes aegypti no Brasil, né? E muitas vezes ajudou a estruturar, né, toda uma política de utilização de inseticidas, de trocas, de substituição. Então, e aí, né, dentro dessa linha, dessa rede de monitoramento, né, o Ministério da Saúde, então, ele utiliza aí diversos produtos. Então, como é que funciona, né? Então, quando é detectada a resistência em uma população e os níveis de resistência são elevados, né, obviamente que aquele produto não tem mais efeito, né? Então, é necessário que se faça uma substituição, por um outro produto de sítio-alvo diferente, né? Depois nós vamos ver o que é isso. Mas, e aí, ao longo dessa história toda do programa de monitoramento de Aedes aegypti, foram utilizados piretroides, depois, né, carbamatos, organofosforados, enfim. E aí, tanto os produtos larvicidas quanto adulticidas, eles, né, foram, à medida que detectava-se resistência, foram sendo substituídos, e assim vai. Então, os últimos produtos aí, mais ou menos aí desde 2017, 2018, enfim, né, foram o larvicida piriproxifem, né, e o adulticida malation, né. Atualmente houve a substituição desses produtos, né. Então, como larvicida, o Ministério hoje recomenda o espinosad e o adulticida, o cielo. Enfim, mas pegando aí essas populações, então, de 2017 a 2018, né,
32 populações de diversos municípios. Então, para o larvicida, piriproxifem, né, foi feito todo um estudo de dose de perfil de resistência. Então, em alguns municípios, principalmente do estado da Bahia e do Ceará, né, nós observamos o aparecimento, né, de uma resistência aí, apesar de baixa, né, uma resistência que a gente chama de incipiente, né? E aí, para Serrinha, Itabuna, Brumado, Juazeiro do Norte, Quixadá e Icó. Então, essas populações aí já estão iniciando aí, no caso, né, o fenômeno de resistência. E para Malation, a coisa fica, digamos assim, um pouco mais séria, né, quando a gente utiliza aqui duas doses diagnósticas. Então, o que é a dose diagnóstica? Digamos assim, é o ponto de corte, né? É a dose que a gente expõe essas populações de campo. Essa dose diagnóstica, ela é, digamos, 99% letal para a população susceptível. E aí, quando a gente expõe as populações de campo, né, se as populações de campo não, digamos, não morrem, né, com essa dose diagnóstica, opa, então existe algum problema aí, né, relacionado aí à tolerância da dose diagnóstica. Então aí é feita uma série de outros bioensaios. Mas quando a gente utiliza a dose diagnóstica de 20 e uma de 50, né, nós observamos que a dose de 20 aqui, todos esses pontinhos aqui vermelhos, né, são populações com resistência confirmadas. Então, e aí, né, quando isso acontece, obviamente, né, isso gera aí um transtorno para os programas de controle. Então, por isso, né, necessidade aí de substituição. Então, esse é o perfil aqui para Malation, né? Então, de uma certa maneira, né, por que então é importante, né, monitorar a resistência de insetos vetores? Então, primeiro ponto nós já discutimos, né? Se você tem, digamos, uma população resistente a um determinado produto, aquele produto se torna, digamos, ineficaz. O que acontece? Né? A transmissão continua. A transmissão ela vai se mantendo e até algumas vezes aumentando, né? Então, primeiro, e aí sim, né, é necessário substituir aquele produto por um outro, né, de um mecanismo diferente, ou seja, então, outro ponto importante, né, tá relacionado principalmente aí ao fitness dessas populações resistentes. Existe um prejuízo, né, em relação quando uma população se torna resistente, existe uma redução, né, um prejuízo nessa dinâmica aí no caso de alguns parâmetros fisiológicos, né? Isso acontece com barbeiro, com flebotomínio, né, e também com a Aedes aegypti. Então, no caso das populações resistentes, ou seja, elas perdem aí uma eficácia no acasalamento, né? O desenvolvimento larvário fica mais longo, diminuição na ingestão de sangue também. Isso, de certa maneira, assim, influencia na capacidade vetorial, né? Então, para algumas populações, por exemplo, diminuição da ingestão de sangue, então ela fica, digamos, né, ela sente mais fome, e com isso ela precisa de um maior número de repasto, e, consequentemente, esse maior número de repasto aumenta a probabilidade de transmissão, né? Então, alguns parâmetros aí são importantes, são influenciados aí para questão de fitness, né? Então, e aí, como que ocorre, né, esse processo aí no caso, de penetração, de absorção, de fixação desses produtos, né? Então, a gente chama, tem dois ramos aí que chamam toxicodinâmica e toxicocinética, que estudam esse processo de intoxicação dos inseticidas. Então, basicamente, né,
Primeiro passo é a penetração, a absorção desses produtos. Então, quando você tem esses produtos no ambiente, o inseto entra em contato com eles, seja, né, voando lá, lembra do ultra baixo volume, que as gotículas ficam no ar, ou seja, por meio do tratamento residual ou controle larvário, né? Então, por onde que esses produtos penetram? Pelas partes moles do inseto, né? Então, a gente sabe que o inseto é formado aí como se fosse uma armadura, né? É, o exoesqueleto, mas nas junções, digamos, de um tegumento e o outro, de um abdômen e o outro, também nas pernas e também, principalmente nessas partes aqui dos tarsos, né, existem junções que são moles, e são de uma textura, digamos, mais frágil. E aí é por onde que esses produtos penetram. Um outro meio de penetração é pelos espiráculos, né? Então, existe uma estrutura por onde o inseto respira, que essa estrutura é chamada de espiráculos. Então, é uma abertura mesmo, e aí esses produtos então fazem essa penetração, principalmente pelos espiráculos e pelas partes moles. Ok, então penetrou, e aí lá dentro do corpo do inseto, né, você tem o metabolismo desses produtos. Então, esses produtos, né, eles imediatamente são metabolizados e atingem um sítio-alvo, né, que a gente chama, né? É, por outro lado, né, existem digamos, algumas enzimas que conseguem metabolizar esses inseticidas e transformá-los em produtos, digamos, menos tóxicos, né? E aí, esses produtos são excretados. Então, existe todo um mecanismo de excreção aqui também. Mas então, como é que a resistência, né, ela acontece? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é resistência, né? Então, você tem uma população, né? E alguns indivíduos dessa população conseguem tolerar uma dose, né, de um produto que seriam letais aí para a maioria dos indivíduos dessa mesma população, né, sob condições naturais. E essa resistência, né, ela tem base genética, ou seja, ela pode ser transmitida aos seus descendentes, né? Então, primeiro ponto aqui, não é que o inseticida é que vai, digamos, produzir esses indivíduos, né, resistentes. Esses indivíduos já existem naturalmente, já estão ali nessas populações, né? Então, essa característica, né, desses genes, eles são transmitidos aí aos outros, a outros indivíduos. Então, por isso que a gente fala, tem capacidade, tem essa capacidade, tem base genética, né? Então, funciona mais ou menos assim. Então, esses indivíduos aqui vermelhos são indivíduos resistentes que naturalmente ocorrem, né? Então, como que o inseticida vai atuar nessa história? Ele vai pressionar essa população, né? Fazendo com que, né, aqui, no caso, ocorra uma reprodução desses indivíduos, esses genes passariam, né, para os seus descendentes, tá? Então, quando você tem uma nova aplicação de inseticida, esses produtos, então, matariam, né, essas populações aí susceptíveis, mas aqueles indivíduos, né, que toleram essas doses, elas iriam aí se reproduzindo nessas populações. Então, o inseticida serviria mais ou menos como uma pressão de seleção, né? E aí, à medida que esses indivíduos vão se reproduzindo, a frequência de indivíduos resistentes aumenta consideravelmente, né, ao longo do tempo. Então, e aí, no final, né, você tem uma grande quantidade aí de indivíduos tolerantes e que provavelmente, né, numa situação como essa,
ocorre prejuízos aí nas ações de controle. Ok? O processo inverso também pode ocorrer, né? Se você troca o produto, se você, né? Aí esses indivíduos aqui vão se diluindo também aqui nessas populações, voltando aqui mais ou menos a essa situação inicial, né? Um outro fenômeno também, né? Se você tem a introdução, né? Isso é uma hipótese aí que talvez explicaria, né? A questão de assim, de baixa resistência em populações silvestres de triatomíneos, como triatom brasiliense, sorda. O que que ocorre, né? Se você tem indivíduos aqui, no caso, resistentes, existe uma, digamos, uma migração de populações silvestres, né? Principalmente aí das matas, das florestas, sei lá, das rochas, e que de uma certa maneira, faria uma diluição, né, desses indivíduos aqui resistentes. Então, é uma hipótese que para as populações silvestres, apesar das ações de controle, né, sendo realizadas, uma hipótese é que essas populações silvestres, à medida que elas estão sendo introduzidas aqui nessas populações aqui intradomiciliares, enfim, né, eles permitiriam essa diluição, ou seja, diminuiriam a frequência desses genes resistentes. E aí, como que essa resistência ela acontece? Né? Primeiro, uma resistência que que nós chamamos de comportamental. Né? Então, essas populações, elas desenvolvem, assim, digamos, um comportamento de não permanecer nos locais com inseticidas, né? Deixa eu dar um exemplo. Pronto, algumas lá no Pará, né? Houve como que era feito o controle da malária, né? Ainda é assim. Mas assim, o agente de saúde, ele chegava na casa, batia palma, pedia autorização para fazer a borrifação, né? E pedia para os moradores, então, se retirarem, aí tirava, né? Os animais, gato, cachorro, enfim, papagaio lá, e os moradores permaneciam fora de casa enquanto os agentes faziam o controle, né, no interior. Então, se pressupunha que você tinha populações, né, intradomiciliares, que a gente chama de endofágicos e endofílicos, né, populações que vivem ali dentro de casa. E aí, à medida que os agentes faziam controle nessas populações, elas mudaram o comportamento. Então, falou, elas perceberam, ó, tem um produto lá dentro de casa que, né, é prejudicial aí à nossa saúde. Então, o que eles fizeram? Eles permaneceram, então, do lado de fora. E com isso, a transmissão aumentou, né? E muitas vezes, né, não se sabe, mas o que está acontecendo? As ações estão feitas, as ações de borrifação estão feitas assim frequentemente, tudo certo, as bombas calibradas e tal. E aí, então foi feita aí toda uma caracterização do comportamento, né, desses anofilinos, e aí se percebeu que houve essa mudança no comportamento. Um outro mecanismo é a redução na penetração, né? Esse mecanismo ele faz com que haja, por exemplo, um aumento da espessura desse tegumento que impede, né? Ou que reduziria a penetração dos produtos no interior aí do inseto, né? Outro mecanismo também de resistência é a alteração do sítio-alvo. Então, é como se fosse aquela chave fechadura, né? Onde existem algumas mutações, né? Que conferem uma certa, digamos, alteração aqui, né? Em estruturas, onde os inseticidas se ligam, e com essa alteração, o inseticida não consegue mais se ligar. E, portanto, né? Quando isso acontece, ocorre resistência. Um outro mecanismo também é o aumento do metabolismo, ou seja, existem alguns grupos de enzimas, né, que aumentam quando uma população está resistente.
esses insetos aumentam a produção dessas enzimas, e essas enzimas são responsáveis aí pela degradação do inseticida, transformando o inseticida em produtos menos tóxicos, sei lá, água e sal, né? E esses produtos, então, são excretados, tá? Então, os mais importantes, né, são a alteração do sítio-alvo e o aumento do metabolismo, ok? Essa redução aqui na penetração, essa resistência comportamental, muitas vezes é de difícil caracterização, né? E também, no caso, algumas situações já se observou a combinação, né, de mais de um mecanismo, né? Por exemplo, alteração com redução na penetração, como se observou aqui, principalmente em Triatoma infestans, né? Então, no meu lado direito aqui, a espessura, né, do tegumento, então, é menor, né? Enquanto comparado às populações aqui resistentes, isso, né, com o mesmo tamanho, digamos, mesmo nesse caso aí, ninfa de quarto, né? Observem que o tamanho, né, a espessura das populações resistentes aqui é bem maior quando comparada com populações susceptíveis. Então, isso é um exemplo de redução na penetração. Em relação a resistência de enzimas, né? Produção de enzimas. Então, como é que funciona assim? Bem rapidamente, né? Nós temos aqui os grandes grupos aqui de inseticidas, os fosforados, carbamatos, clorados e periatróides. Então, vamos falar aqui um pouco dessas enzimas. Nós temos três grupos aqui de enzimas, né? Esterases, as monooxigenases e as glutationa S-transferases, que fazem a degradação do inseticida. Então, funciona da seguinte forma, né? Então, vamos pegar aqui as esterases, elas degradam grande parte aí os organofosforados, né? Um pouco de carbamato, piretróide, monooxigenases, né? Então, P450 é o grupo mais, digamos, famoso aqui das monooxigenases. Então, eles são responsáveis principalmente aqui pela degradação dos piretróides, né? E as glucationases transferases, principalmente aqui os organoclorados. Então, ocorre um aumento, né, na produção desses grupos aqui de enzimas, tá? E fazendo com que, né, por exemplo, esses produtos sejam degradados, sejam metabolizados facilmente, né? Transformando em produtos menos tóxicos e sendo excretados. Sítio-alvo, então, todos os quatro grupos aqui, né, de piretróides, organoclorados, carbamatos e os fosforados atuam, né, no sistema nervoso central, ok? Então, os piretróides e os organoclorados, né, eles atuam principalmente aqui nos canais de sódio, e os carbamatos e organos fosforados atuam principalmente aqui numa enzima chamada acetilcolinesterase. Então, como é que funciona essa questão aqui desses produtos? Então, relacionado aqui à resistência metabólica, né? Existe alguns mecanismos, por exemplo, amplificação gênica, aumento da expressão gênica, mutações nos genes, que permitem, né, um aumento do número, da quantidade, desculpa, de enzimas metabólicas. Em relação à alteração no sítio-alvo, ela ocorre de que forma? Então, eu tenho aqui, né, uma transmissão nervosa, aqui dendrito, axônio, aqui um exemplo então, como é que vem? O impulso vem aqui nessa direção, né, passa e aí continua. Isso, né, em frações de milésimos de segundo. A transmissão do impulso nervoso. Então, ela pode ocorrer aqui, né? Diretamente aqui na transmissão,
ou aqui no axônio. Então, como é que funciona? Então, organoclorados e os piretróides, eles vão atuar aqui nos canais de sódio. Então, vem o impulso, né? Aqui, deixa eu simular aqui. Então, o impulso, aí, esse impulso, numa condição normal, né? Ele vem liberado acetilcolina, e se liga aqui, né? Então, essa enzima, acetilcolinesterase, ela retira essa acetilcolina e o impulso, então, continua, ok? Então, numa população, digamos, resistente, funciona da seguinte maneira, né? Então, o impulso vem, né? E aqui, os orgânulos fosforados e os carbamatos, eles se ligam nessa enzima acetilcolinesterase, né? Então, fazendo com que o impulso não passe mais. E aí, nessa situação, né, ocorre aí o acúmulo, no caso aqui, de acetilcolina, e aí excitação, tremores e morte do inseto. No caso agora, na bomba só de potássio, né? Então entra, numa condição normal, entraria aqui sódio, potássio, depois o impulso aqui seria transmitido. E aí, o que acontece nesse mecanismo de resistência? Quando você tem aí os piretróides e os organoclorados, né, eles se ligam principalmente a esses canais de sódio, fazendo com que, né, continue entrando sódio. E aí ocorre aí, né, a interrupção aqui da transmissão nervosa. Então, e aí sim, ocorrem mutações, né, nesses sítios, esses, principalmente aí, esses sítios alvos, tanto da acetilcolinesterase quanto dos canais de sódio, né, já foram bastante... Opa, deixa eu desligar aqui o celular. Já foram bastante caracterizados em Aedes aegypti, né? Então, são provavelmente aí mutações que estão relacionados, né, às mutações knockdown resistant de KDR e que já foram bastante caracterizados, principalmente aí. Então, como é que funciona, né? Essas áreas aqui, né, são as áreas aí que sofrem as mutações. Em Aedes aegypti, esses, esses dois grupos, né, V101 CGI e essa aqui, F1534C, são as principais responsáveis aí por essas mutações, ok? Então, né, e como que nós conseguimos aí fazer o monitoramento, a detecção dessas populações, né? Como que eu consigo detectar populações tanto de flebotomínio, barbeiro, né, e mosquito resistentes. Então, primeiro, eu utilizo um bioensaio, né? Esse bioensaio é um experimento que eu consigo quantificar, né, no caso, um estímulo, no caso, o inseticida, e a resposta, né, a esse produto. Então, eu consigo estimar a relação dose-resposta e eu consigo, de alguma converter essa resposta, né, em alguns parâmetros estatísticos e também algumas equações para poder estimar se essa população está ou não resistente, ok? E aí, esses bioensaios, né, eles primeiro são basicamente aí três grandes grupos de bioensaios. O primeiro, o ensaio laboratorial, né, que vai me responder a seguinte pergunta: essa população está resistente? Sim ou não? Aí um bioensaio bioquímico, né, onde eu consigo caracterizar principalmente a produção de enzimas, lembra, né? É, cada grupo de enzimas daquela degrada um tipo de substância específica. Então, se aquela produção daquele
aquele tipo de enzima está aumentada, provavelmente, né, ela está resistente a algum produto piretróide, por exemplo. Então, os bioensaios bioquímicos, eles vão me responder, está resistente a qual produto? Então, piretroide, né, carbamato e tal, né? E, por último, os moleculares agora, né, com todo o avanço aí da área molecular, eles conseguem, assim, dar uma ideia de que tipo de mutação ou de que gene responsável por esse tipo de resistência, né? E, finalmente, temos também os bioensaios de campo. Esses também são extremamente importantes. Então, esses bioensaios, né, eles são importantes aí para, primeiramente, né, produzir uma dose-resposta daquela população. Eu consigo comparar, né, mais de um produto, eu consigo trabalhar com, por exemplo, piretroides, né? Eu tenho alfa, delta, cipermetrina, eu consigo trabalhar com diversos produtos de uma mesma classe ou também de classes diferentes, né? Eu consigo trabalhar com carbamato junto com piretroide. E também consigo, né, analisar aí os efeitos dessas, digamos, toxicidade de um inseticida. Então, basicamente, o princípio né, de um bioensaio, você tem um estímulo, e aí esse estímulo, né, é aplicado num organismo, então, e aí você analisa, né, a probabilidade de determinada população responda a diferentes maneiras, né? Então, isso é a relação dose-resposta que pode ser, né? Isso pode ser analisado aí do ponto de vista estatístico, né? Então, nós temos, assim, como um desenho experimental, se atentem principalmente a essa parte aqui grifada. Então, basicamente, eu seleciono grupos de indivíduos homogêneos, né? Então, nesse caso, eu seleciono, tanto populações de campo ou populações de laboratório, eu seleciono aleatoriamente, ao azar, né, uma amostra de indivíduos, digamos, saudios, né, no caso de larva. Eu não vou selecionar uma larva ali que está, digamos, né, assim, com pouca mobilidade ou está, né, com algum problema. Então, depois disso, eu seleciono, né, uma pequena porcentagem aqui. Existem os protocolos já definidos pela Organização Mundial de Saúde, que estabelece, né, o número de indivíduos por bioensaio. Depois disso, esses indivíduos são selecionados ao azar e depois eu faço os bioensaios. Então, primeira regra, eu tenho que ter um controle, né? Quem é esse controle? É aquela minha população susceptível, né? E depois tenho que fazer repetições, réplicas independentes, né? Dentro do ensaio, eu tenho que ter mais, né? Digamos, eu tenho que ter. Normalmente se faz tréplica, né? Ou seja, você tem um ensaio e você tem mais é, dois, dois grupos também para você ter maior confiabilidade. E esses ensaios, eles são repetidos pelo menos 3 vezes, né? Ok? E aí, a aplicação desses inseticidas, ele deve ser do menor para o maior, tá? E aí sim, né? O efeito da mortalidade é medido, né? Por alguns critérios. Então, primeiro, né? Você tem que ter um critério de mortalidade e um tempo de análise dessa mortalidade. Depois disso, esses dados, né, são trabalhados de forma estatística. Então, em termos de controle, por que que é importante, né? É importante, então, para eu saber, assim, né? Esse produto ainda está funcionando para o controle da minha população, né? Esse princípio ativo está ainda atuando na mortalidade da minha população-alvo.
qual que é a melhor formulação, né? Então, se muitas vezes, se uma população está resistente à piretroide, né? Eu tenho que, lembra, piretroide, né? E atua lá nos canais de sódio. Então, eu tenho que trabalhar com outro produto, talvez um carbamato, né? Que atua na acetilcolinesterase. Então, e aí sim, qual que é a melhor formulação desses produtos? É, é, quando e como é o melhor momento para aplicação, né? E em termos também do impacto. Então, hoje, cada vez, assim, digamos, essa área principalmente do desenvolvimento aí de produtos, né? Vem trabalhando aí com novos produtos, com novas substâncias, né? E como que é feito, né? A seleção aí desses produtos. Então, tem própria Organização Mundial de Saúde disponibiliza uma lista de produtos pré-qualificados. Então, você tem toda uma bula, né, digamos, de recomendações desses produtos, dose, até mesmo situações aí, né, de manuseio desses produtos, uso de equipamentos, enfim. Então, esses produtos vêm sendo, digamos, né, um exemplo aí que eu mencionei, as coleiras impregnadas com inseticida, né, novos larvicidas, telhados aí impregnados com inseticidas, redes também impregnadas com inseticidas. Então, esses produtos merecem aí, né, uma análise do ponto de vista do perfil de resistência, né? Qual a influência desses novos produtos ou mecanismos, né, no perfil de resistência das populações. Então, e como que eu consigo, de que forma que esses bioensaios eles podem ser realizados, né? Então, eu tenho que imersão por lavagem, exposição a superfícies tratadas, aplicação tópica, alimentação, né? Borrifação por spray. Então, existem diversas metodologias, né, de bioensaios. E para cada grupo, né, eu são utilizados bioensaios específicos. Então, um exemplo, né? Aqui, nesse caso, né? Exposição a superfícies tratadas. Então, normalmente se utiliza aí para triatomíneos, né? Imersão aqui, no caso, piolhos, né? Então, é muito comum você fazer esse tipo de metodologia, né? Aplicação tópica também é muito comum aqui para triatomíneos, né? No caso, ninfas. E aqui, alimentação, esses dois não, assim, não são. Isso aqui é muito comum aqui nos bioensaios de campo, né? Ok? Então, bem rapidamente, né? Então, aplicação tópica é quando você aplica um volume já, assim, sabidamente, né? A dose que você está aplicando, você tem que saber, você tem que calcular essa dose, ela é aplicada geralmente no abdômen, né? Um outro mecanismo também é o tipo de microinjeção, né? Então, o produto é diluído digamos, numa solução fisiológica, né? Num azeite, ou, enfim, e é injetado diretamente na membrana, né? Tratamento, contato residual também, então, é muito comum aqui testes com mosquito, né, com flebotomínios, esse tipo de metodologia, que é onde os insetos eles caminham sobre as superfícies tratadas, né, com volume fixo de produto. E imersão em soluções de inseticida, então muito comum aqui com piolho, né, carrapato. Então, por que existe esses? Então percebam, para cada grupo de vetores ou de insetos de importância médica, né, eles exibem aí comportamentos diferentes. Então, no caso aí, vamos pegar um mosquito, né, e aí
comparado com um triatomínio, né? Então, e aí sim, no mosquito, a ideia qual que é aqui, gente? É que se reproduza aí principalmente as condições do campo, né? Então, um triatomínio, ele tem um comportamento aí de caminhar no substrato, né? Caminhar nas áreas borrifadas. Então, você tem ele precisa ter esse contato residual com o inseticida. Diferente aí, por exemplo, de uma larva, né? De uma larva aí que ele vai se alimentar ali, principalmente na água, né? Vai ficar ali em contato com o meio aquático. Então, o que nesses bioensaios, o que se espera é uma reprodutibilidade das condições de campo, né? Que sejam aí bem parecidas para ter maior confiança, né? Então, bioensaios aqui com barbeiro, né? Você pode usar diferentes tipos de substrato, madeira, cimento, sei lá, pau a pique, né? Então, por cone, isso também pode ser feito com flebotomínios, né? E aqui são um parênteses. Aqui você pode analisar tanto a questão do perfil de resistência, quanto a persistência do produto, né? Então, a gente sabe que esses diferentes tipos de materiais absorvem os produtos de forma completamente diferente, né? Imagina aqui um barro absorvendo do que uma parede pintada, né? Por exemplo. Então, quando em termos digamos assim, de novos produtos, principalmente, eu tenho que saber, né? Qual que é a persistência desse produto, quando a gente está falando em tratamento residual, né? Qual a persistência desses produtos nos diversos substratos, né, que são utilizados. Então, aqui um exemplo aqui, né, de ensaio com imersão, tá? Então, você tem aí um grupo de 10 piolhos, esses piolhos são inseridos, né? São lavados com 200 ml de água, enfim. Então, aqui um exemplo de imersão, aqui um exemplo que se faz também com aplicação tópica. Então, você utiliza aí digamos, uma diluição, né, seriada de inseticidas, e aí aplica aqui, principalmente aqui no abdômen, né, da ninfa de primeiro. Então, isso é um protocolo já bem estabelecido. Depois que você aplica, né? Você observa a mortalidade, tá? Durante 24 ou 72 horas, tá? Um fator também extremamente importante é o controle da temperatura e da umidade, né? E depois registra o número de ninfas. Um outro teste também que digamos, muito utilizado nessa área, né, são os kits da OMS. Então, como é que funciona esses kits? São tubos, né? Aqui você utiliza papel impregnado, né? Então, como é que funciona? Você tem esses tubos, você tem um tubo verde e um tubo, né, digamos assim, vermelho aqui. Esses dois tubos são unidos por uma plataforma que tem uma abertura aqui, ó, né? Tem essa abertura. Então funciona assim, vocês com um capturador aqui de Castro, né? Um aspirador aqui, mais ou menos, digamos, funciona aí. Você vai, aspira, né? Os adultos aqui que você, né? 20 a 25 e coloca por meio desse orifício aqui no tubinho verde, né? E fecha, tá? Depois disso, depois que fechou, né? Você vai colocar aqui no vermelho, né? Ou um papel impregnado, e aqui você escolhe a dose que você quer, né? A dose do produto, e aí abre, né? Essa plataforma, tá vendo que tem um orifício? Então, eles vão migrar desse tubo verde aqui e vão passar para esse tubinho vermelho, onde está meu produto. Depois eu fecho. Deixo eles expostos por 1 hora, né? E aí depois eu observo aqui
faço a leitura de mortalidade. Então, eu tenho que ter, né, o controle aqui, o grupo controle e o grupo teste, né? Então, e também tenho que repetir isso aqui, pelo menos aí 3 dias. Tá? Então, essa é a metodologia, tanto para Anopheles, para Aedes, né? Então, existem alguns estudos que estão tentando adaptar esse tipo de metodologia para flebotomíneos, mas é um grande desafio, né? Imagine o tamanho de um Aedes aegypti quando comparado com um flebótomo longipalpis, né? Então, é terrível. Eles se escapam por aqui, por esses buraquinhos aqui pela tampa, né? Então, mas enfim, então, em relação a digamos, aos parâmetros, né, de análise, a dose letal, né, 50, que é isso? É a dose que mata 50% da minha população, né? Então, ela é extremamente importante, né, do ponto de vista aí de monitoramento de resistência. Outras também, 90, 95, mas essa aqui é a dose letal, ela é extremamente importante. Como é que eu faço para determinar, né? Então eu tenho aqui as minhas doses, por exemplo, e faço a exposição e vou observando aqui, né? Na minha dose de 1 matou 10%. Ah, minha dose de 30. Ah, na minha dose de 3 matou 70, né? A dose de 4, 80, e assim por diante. Então, a minha DL50 provavelmente deve estar aqui na dose entre a dose de 3 e a dose de 2 e a dose de 3, né? Aqui, ó, mais ou menos nessa faixa. Então, eu preciso, para ter uma maior confiabilidade, eu preciso fazer aqui talvez subdoses, né? Para estimar qual que é a minha DL50. Então, isso aqui é um desenho aqui de um bioensaio. Então, eu faço, né, aqui, nesse caso aqui, né? Então, eu tenho as doses, dose de 1, 0,1 microgramas, 0,01, etc e tal. Então, aqui, ó, percebam, né? Na minha dose de 0,01 matou tudo. Enquanto que na minha 0,1, né, ou seja, nenhum morreu. Opa, então minha DL50 deve estar mais ou menos aqui, ó, né? Então eu tenho que fazer aqui subdoses, né? Subdoses para ter maior confiabilidade aqui na minha, digamos, no meu parâmetro de DL50. Então, aí eu faço aqui subdoses e vejo que mais ou menos minha DL50 que está na faixa de 0,04, mais ou menos, né? Então, é importante aqui fazer essas subdoses, né? E aí essa DL50, né? Eu consigo ela jogar. Hoje já tem alguns softwares, como o Polo Plus, né? Como o Probit já é, digamos, mais antigo, né? Que calculam o intervalo de confiança, valores aí, né? Também representados aí nesse eixo X no Y, calcula também o slope, calcula isso, é como esses programas, né? AppInfo, SPSS, que você joga o dado e rapidamente aí ele faz essa conversão. Então, transforma isso, né, em escalas logarítmicas e tal, e aí faz essa estimativa de DL50, e aí você coloca, né, DL90, 95 dentro desses softwares, e aí rapidamente ele faz essas estimativas. Então, um ponto importante aqui, para eu ter um bioensaio confiável, digamos assim, né? Eu tenho que obedecer algumas, digamos, algumas regras, né? Então, qual o mínimo de doses que eu tenho que ter para essa reta dose-resposta, né? 2 nunca, 3 ou 4 é pouco recomendável, né? Deve, pelo menos, o mínimo são 5 doses, né? E aí sim, por exemplo, nos bioensaios com mosquito, você utiliza aí pelo menos 8, né? Para estimar a DL50. Em algumas situações, uma dose, digamos, menor, né?
Você tem duas situações. Primeiro, né, duas doses semelhantes, elas podem matar a mesma porcentagem de insetos. Ok, não tem problema. O próprio software corrige isso depois. Existem fórmulas, né, para correção, tanto quando você tem mortalidade do controle, né, quanto esses tipos de situações. Você faz um ajuste, né, de doses. E aí, uma outra situação, né? Num experimento onde duas doses, a maior deu uma porcentagem de mortalidade menor que a dose, pode acontecer também, né? Porque isso pode ser influenciado não só. Por isso que é importante fazer as repetições, né? Pode ser alguma questão da temperatura, né? Apesar que você controla isso por exemplo, um ar-condicionado, a umidade com um umidificador e aí vai. Mas pode ser que naquele dia, né, ocorreu algum tipo de falha aí nesse experimento e esse tipo de situação pode acontecer. Muitas vezes quem está analisando fica assustado, mas como? A minha dose maior matou menos que essa dose, então isso acontece, né? Ah, aqui, em relação quando você está comparando talvez duas populações, né? Como que eu sei que uma população é diferente da outra? Então você vai no intervalo de confiança, né? Quando, é, quando você está analisando aí principalmente razão de resistência, né? A sobreposição de intervalos de confiança, você pode inferir, você pode, né? é, fazer uma estimativa que talvez aquelas populações aí tenham, do ponto de vista estatístico, né, sejam aí populações que estão com doses próximas aí. E aí, quantas repetições? Pelo menos três, né? Mas, via de regra, quanto maior o número de repetições, obviamente, né, maior a confiabilidade nos seus resultados. Então, isso aqui só para mostrar bem rapidamente, né, como é feito o registro, é, então, de um bioensaio, né, você tem aqui as doses, né, você tem aqui os três ensaios, né, em dias diferentes, o N, né, ou seja, o número de insetos expostos, quanto morreu no ensaio 1, mesma coisa, quantos expostos, quanto morreu, e aí vai, né? No final, você junta o resultado desses três bioensaios, né? E depois faz toda uma análise estatística. Assim como também quando você está testando aí, sei lá, eu estou testando um extrato de planta novo que eu vi que apresentou um resultado muito bom na mortalidade Aedes aegypti. E aí você faz esses experimentos também, né? Repete, usa, assim, pelo menos aqui umas, sei lá, 6, 7 doses seriadas, compara com a população controle e depois joga isso num software aí. Então, fatores que influenciam no bioensaio, né? Primeiro, ele tem que ser reproduzível, ou seja, né? É necessário muito bem controlar essas variáveis, principalmente temperatura e umidade. Então, o auxílio aí de um umidificador de ar, no inverno, né? Um aquecedor também é importante para manter a sala aí 28, mais ou menos, a 30 graus aí, né? Que é a temperatura ideal para a maioria desses insetos vetores, né? Ah, também, né, é importante aqui, então, fazer a estimativa, né, dessas DL 50, DL 95, tá? Um ponto importante também, por que é importante a DL 50? É por meio da DL 50, vocês vão, né, podem observar aí nos artigos, que você tem esse parâmetro aqui, RR, que é razão de resistência, né? Esse é o parâmetro que eu posso afirmar, né, que eu posso, assim, estimar que aquela minha população está resistente. Então, como é que ela é calculada? Eu pego a ADL da minha população de campo, que eu estou estudando, né, dividido pela minha
DL da minha população de referência. Vejam, por isso que é importante, né, nós termos aí populações susceptíveis como parâmetro de comparação. Então, esse aqui é o, digamos, é a fórmula, né, que vai me responder. Está resistente, né? Quantas vezes que está resistente, ok? E aí eu tenho vários pontos de corte. Por exemplo, se resistência menor que 5, ainda susceptível, né? Resistência de 5 a 10, né? Resistência incipiente, maior que 10, resistência confirmada. Então, eu tenho alguns parâmetros aqui para pontos de corte, né? Para, de certa maneira, estimar. Um outro importante parâmetro é esse coeficiente angular. Então, o que é esse coeficiente angular? Nada mais é do que esse ângulo que forma aqui, né? Então, eu tenho aqui as doses aqui, né? Então, na minha população de referência, ela está matando aqui, né? Numa dose menor, quando eu comparo aí, né? Com minha população de campo. Então, normalmente, num bioensaio, né? Você, assim, quando uma população está com resistência elevada, o que se vê, né? É esse tipo de situação. E aí, né, o que é esse slope? Esse ângulo aqui que forma, esse ângulo aqui. Então, só que em algumas situações você consegue observar esse tipo de situação. Eu tenho duas populações, A e B, né? Opa, A e B. Percebam, eles, tanto a população A e B, eles têm a mesma DL50. Então, eu observo lá, calculando, ué, mas do ponto de vista, né, quando a gente observa o slope, né, eles são populações diferentes. Então, observem esse ângulo aqui, esse aqui e esse aqui. Então, quando a população A, né, digamos, ela é mais homogênea, porque esse ângulo é maior. Enquanto que a população B é heterogênea, né? Geneticamente, digamos, mais heterogênea. Então, quando uma população é mais heterogênea, significa, né, que ali, na composição daquela população, existem, digamos, uma maior, né, chance ou probabilidade de essa população apresentar, né, resistência, apresentar aí desenvolvimento de resistência, né? Então é um outro tipo de, obviamente que não é uma análise genética, né? Do ponto de vista aí laboratorial, mas é um parâmetro que também é utilizado nas análises aí de resistência, tá? Então, para finalizar, né? Então, algumas regras aí, alguns 10 mandamentos aí das regras de bioensaio biológico. Então, primeiro, eu tenho que ir selecionar uma população, ir no campo, selecionar uma população, né? E aí, nesse caso, essa população tem que ser a mais homogênea possível. Como que eu faço isso? Eu consigo padronizar por meio de criação de populações em laboratório, né? Então eu consigo saber se pegar um exemplo aí de larvas, né? Essas larvas são de 3 dias, não alimentadas, né? Barbeiro, então são ninfas de 4 a 5 dias, não alimentadas e tal. Então, consigo padronizar cronologicamente e fisiologicamente, né? Para não ter nenhum tipo de influência. Depois, eu preciso de uma população controle. Isso aqui é fundamental, porque eu tenho que ter um parâmetro, né? Ou seja, uma população sabidamente vulnerável, suscetível a, ao produto que eu estou utilizando, certo? E aí, né, eu faço a utilização desse
utiliza esse controle para comparar com o número com populações, né, do campo, preciso de réplica, preciso repetir isso 3, 4 vezes, né, é, é, em dias diferentes, né, réplicas independentes, ok? E se tiver mortalidade no controle? Aí como que eu faço, né? Ou se a mortalidade for maior que 10% no controle, certo? Assim, até dá para corrigir, mas, assim, minha sugestão particular, né? Que descarte, sei lá, deu 20% de mortalidade no controle. Alguma coisa está dando errado. Ou a pipeta está contaminada, ou o produto, sei lá, está numa diluição errada, alguma coisa, né? Experimento não tá bom. Então, no meu caso, minha sugestão é que descarte o experimento, faça a limpeza de tudo e recomece novamente. Então, também calcular a DL50, né? Aplicar essas formas de forma, sim, aplicar essas doses seriadamente, de forma crescente. Por quê? Né? Então, você está usando lá uma pipeta ou algum equipamento, né? Se você começa do menor para o maior, ou seja, o que acontece? Minimiza, né? Que restos daquele princípio ativo possam aqui contaminar o instrumento. Tá? E a leitura, né? Principalmente de mortalidade, né? Quando além da própria realização dos experimentos e também a leitura de mortalidade, recomenda-se que se faça, né, por um único pesquisador, porque pode ter um viés aí no caso, de um leitor para o outro, né? Porque, apesar dos critérios de mortalidade para os diferentes grupos de vetores estarem bem claros, né? Sei lá, sem movimentação quando estimulado, no caso da larva. O barbeiro não consegue atingir a borda da placa de Petri, né? 70 centímetros ali, caminhando. Quando você utiliza aí mais por exemplo, de um leitor, né? Essa visão, essa percepção, ela pode sofrer algum tipo de alteração. Ok? Bom, opa, acho que eu estou dentro do horário ainda. Então era isso, pessoal, né? Obrigado aí pela paciência. Obrigado a todos. E certo aqui as questões. Obrigado, Marcos. Bom dia, obrigado. Não, show. Você sabe que eu sou entusiasta dessa área, né, de conhecimento. Eu tenho interesse nesse campo, né? A gente tem trabalhado aí com bons resultados na obtenção de compostos que podem atuar, né, para a Aedes aegypti. Mas assim, eu fico pensando, depois que você expôs tudo isso, né, que na verdade é sempre um trabalho de recomeço, né, porque monitorar toda essa resistência também não é fácil, né. O que a gente busca nas nossas pesquisas é que a gente tente prejudicar de alguma forma, não as enzimas, né, mas influenciar na estabilidade de membranas para que seja mais difícil, né, a evolução, né, da, do, no caso do mosquito, para que ele não consiga evolutivamente superar esse tipo de demanda que foi colocado para ele. Mas eu fiquei pensando, eu vou começar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Mas eu queria começar. É, todos esses estudos, Marcos, além do próprio fim, que é o controle desses vetores, né, tem um viés ambiental enorme, né? Porque hoje, se a gente pegar somente com os nossos fluidos, né, aquilo que chega nas estações de tratamento, você tem um quantitativo de fármacos e mesmo de hormônios, né, e de metabólicos que a gente gera todos os dias, que tem uma mudança substancial nas nossas águas, né, e isso tem impacto também. Imagina numa população onde você tem uma demanda, uma dependência maior de rios, né,
como isso afeta, então, todo aquele microambiente ali naquela região. Esse é um problema, um problema que eu acredito, né? Além da pesquisa em si que você faz, existe algum braço que prevê o dano ambiental ou como restaurar? Porque eu tenho que ter um produto que ao mesmo tempo seja eficaz, eficiente e que ele seja biodegradável para que não possa, né, ter uma alteração significativa no meio ambiente. O que é que você me fala sobre isso aí? Bom, você tem razão, Luiz, né? Hoje, essa questão, esse viés, né, ambiental, do ponto de vista de resistência também, ele tem uma influência muito grande quando a gente pensa nesses produtos que são utilizados, né, como repelentes, e aí entra tanto a questão do SBP, do OFF, né, e esses produtos que são utilizados aí de forma doméstica. Então, isso como que a gente consegue medir a influência desses produtos na resistência desses vetores, né? Então, no caso, pensando em Aedes aegypti, quando veio a microcefalia, né, com o Zika vírus, né, recomendou-se o uso de produtos. Então, aí tem uma ampla gama aí, né, OFF, Baygon, SBP e tal. Então, você tem o uso cada vez mais frequente aí desses produtos, né, nos domicílios. Então, isso certamente influencia essa questão aí do aparecimento de resistência. Em relação aos produtos que são utilizados, né, principalmente no controle de vetores. Então, você tem também essa questão. Apesar que hoje eles estão fazendo produtos cada vez mais específicos, né, em relação à espécie-alvo, né? Então, um exemplo são, no caso aí, né, desses produtos aí larvicidas, o piriproxifem, né, agora o espinosade. Então, são bem espécies específicos mesmo, né? Agora, obviamente que esses produtos são, assim, são é, cada vez mais biodegradáveis, menos prejudiciais à saúde humana, menos bioacumuláveis, né, nesse caso. Então, é importante aí que toda a indústria aí de Bayer, né, Syngenta, eles têm desenvolvido aí produtos cada vez assim, menos prejudiciais ao ambiente, né? Ninguém, né, levantou a mão aqui, eu vou continuar nessa temática. Recentemente o DPI, né, junto com a Embrapi, encaminhou para a gente um tipo de edital. A Embrapi é a empresa brasileira, né, de produção industrial, que está relacionado a essa aproximação da indústria com a academia para desenvolvimento tecnológico em diversos setores, e essa chamada era para fármacos e produtos biotecnológicos, né? E aí é que é o gap, né? Uma das exigências do edital é que você tivesse um laboratório com boas práticas, né? Que a gente, basicamente, no UNB, se tiver, são raros, né? Porque você não consegue, eu entendo assim, em termos tecnológicos, a gente consegue avançar em estudos in vitro e estudos em animais em vivo, isso aí tudo bem, isso dá para a gente, conceitualmente falando, um nível de maturidade tecnológica 4, que é o máximo que a academia consegue fazer. A partir do 5, que aí envolve todo estudo não clínico, né, antigo pré-clínico, não clínico e clínico, porque de alguma forma qualquer substância que você faça que vá para o meio ambiente pode afetar. Quando o fumaça passa aqui, qual é o efeito que isso tem na minha saúde? Então, um tipo de estudo pelo menos de toxicidade tem que ser realizado em humanos, né? Porque vai ter em contato com o meio, com esse produto em algum momento. Só que a gente não tem essa condição. Então, por mais que a professora Rodrigo acabou de falar da Laila aqui, né, esses nossos compostos que foram ativos, bem ativos, como o larvicida, eles com 100%, né, de Kila, veio também esse dado da professora Laila DC, do grande projeto de arbovírus que ela teve, né, do Arbor Control. Mas então, a gente tem um limite. O limite nosso é até onde a gente consegue entregar
o máximo dos nossos esforços e até onde entra o parceiro para poder fazer a segunda demanda, né? Digamos, a gente pode fazer no nosso laboratório aí gramas, até quilos de compostos, não tem problema, a gente consegue. Mas eu não posso utilizar isso para fazer um ensaio não clínico, porque eles vão me exigir qual é o teu laboratório é GLP, tem boas práticas? Eu não vou ter. Então, todos os resultados que você possa vir a alcançar, ainda que sejam bons, eles talvez sejam descartados, porque você não tem um laboratório nessas condições exigidas. E aí entra a parceria, né? Junto com a indústria farmacêutica, com a indústria farmacêutica, que aí sim, aí uma Bayer, todo esse pessoal aí tá anos-luz na nossa frente, né? E é um mercado altíssimo, um mercado violentíssimo. E antes de ser um mercado, é um problema brasileiro, né? A gente vive e convive com essa situação de uma forma natural e a gente precisa encontrar soluções e literalmente forçar que haja um incentivo maior do governo brasileiro, e a Embrapa está aí para isso, né? A Embrapi, para poder viabilizar, né? Porque senão a gente tem muita criação, mas não tem nenhuma inovação, né? Tudo que a gente faz, digamos, eu posso te dar nesses próximos meses, ó, tem aqui 20 compostos que já foram avaliados para você testar no teu modelo de experimental para ver se eles realmente funcionam. Isso a gente pode fazer, a gente pode ter excelentes resultados, a gente pode publicar, mas daí transformar-se num produto, eu acho que essa é a grande carência da ciência brasileira, né? Muita produção com pouca inovação na ponta, né? Pelo menos na minha área, na ponta, para o consumidor, para a população, que é o que precisa, né? É, o Rodrigo também colocou aqui uma questão. Rodrigo, você quer falar alguma coisa sobre a própria complementação do teu trabalho junto com a genética da patologia molecular? Falo sim. Então, bom dia a todos. Parabéns, Marcão, pela apresentação. Foi maravilhosa. Acho que a pessoa que não sabia o que que é resistência de insetos a inseticidas ficou aí, realmente aprendeu bastante. Eu que já conheci um pouquinho, aprendi mais ainda. Então, a questão que eu coloco aqui, na verdade, não é uma questão, é um comentário, eu queria ouvir de você a sua opinião sobre isso, é que a gente tem um potencial muito grande de integração. Afinal de contas, a gente está fazendo também esses seminários esse semestre com foco na integração de pesquisas na UNB, de pesquisas dentro da Faculdade de Medicina, e eu vejo que essa linha é muito integradora. Por exemplo, dá para trabalhar junto com o pessoal das substâncias bioativas, né, como já foi colocado aí, e isso entre o programa de medicina tropical, entre os professores da medicina tropical. Dá para trabalhar também em colaboração com a professora Laila, lá nas Ciências Médicas, que tem um laboratório maravilhoso, né, de bioensaio, que fica do lado da medicina tropical. E o seu laboratório lá na medicina tropical também tem estrutura, então é unir as forças para poder fazer cada vez trabalhos mais integradores, que com certeza vão ser mais vistos e com certeza vão dar resposta melhor para a sociedade, que afinal de contas é isso que a gente está buscando, resposta para a sociedade. E como o Ministério da Saúde faz questão, né, de ter essa rede de resistência, eu creio que a gente, por meio do seu nome, que conhece muito bem o pessoal lá do Ministério da Saúde, deixar claro que a UNB tem um papel importante nisso, porque a UNB tem pesquisadores que trabalham isso a longa data, que a UNB tem estrutura laboratorial para poder fazer isso, tem criação de Aedes aegypti, né? A gente tentou fazer a nossa colônia de flebotomia, não deu muito certo, mas dá para colaborar com as pessoas que têm essas colônias e continuar os estudos aí de resistência. Assim, a patologia molecular também pode entrar, por exemplo, a gente já conversou com a Mariana uma vez sobre entrar junto com um projeto de análise da genética, da resistência e tal. Então, fica aí o comentário para ver o que a gente precisa fazer, né, na sua opinião, para integrar mais, para aprovar projetos e para poder avançar no papel ali nosso da Universidade de Brasília nos estudos de resistência de insetos a inseticidas. Beleza? Ok, Rodrigo. Obrigado aí, obrigado pelos comentários, sem dúvida, né?
essa parceria, essa colaboração é fundamental. Hoje, né, você não consegue fazer nada sozinho e essas parcerias vêm de forma muito positiva, né, ajudar principalmente nessa parte, no caso aí, né, na parte principal de monitoramento de flebotominas, que ainda é uma área muito, digamos, carente, né, e precisa de vários. Temos várias perguntas quando a gente fala em monitoramento de resistência de flebotomínio, né? Assim como essa parte de bioensaios moleculares que, assim, apesar que tem muitos resultados com flebose papatase, argentips, né? Então, aqui para longipalpis, né? Lutisomia longipalpis, em áreas onde você tem intenso, digamos, intenso uso de produtos, né? Peretróides, então não se tem uma análise sobre o perfil aí dessas populações, e eu acho extremamente importante essa parceria, né, com a patologia molecular e espero que dê certo, né, Rodrigo? Então, a ideia assim, principalmente aí retomar, né, com alguns estudantes, infelizmente aí esse ano, né, é, no meu caso, né? Não, os estudantes que eu pleiteei aí a candidatura, no caso, né? Não prestaram, não foram, não fizeram a prova, mas é uma área aí né? Precisa de novas pesquisas, precisa de um investimento, e aí concordo com você também, eu acho que a gente tem um grande potencial aí, né? Aliado às ferramentas moleculares e toda a estrutura que a UNB tem, o programa também, junto com a medicina tropical e a patologia, estimular essa linha, né? Então, obrigado aí pelas sugestões. O Klaus colocou uma pergunta aqui também no chat, se esse raciocínio de razão de resistência e a dose letal também é utilizado quando se estuda tratamento em doenças, por exemplo, resistência a tratamentos para malárias ou para AIDS. Isso, Klaus, exatamente, né? O mesmo raciocínio, como você comenta, né? Isso, no caso aí, resistência aí para antimaláricos, né? Resistência às drogas de modo geral aí é também feito por esse tipo de raciocínio, quando você estima, né, essas DL50, DL99, tá bom? Dalva, Grande Dalva, prazer em revê-la, grande Dalva. Oi, Marcos, tudo bem? Até com vergonha aqui que você falou de mim no início, eu nem pude cumprimentar. Que bom ver sua apresentação, que bom, mas que bom mesmo. E que bom ver que você foi muito longe, muito longe. A gente se conheceu lá no Campo de Chagas, no meio do Pará, ou seja, eram outros momentos e você já fazia uma diferença enorme no Ministério da Saúde. Eu queria primeiro dar os parabéns, né, até a própria instituição aí, por ter convidado você para dar essa aula, aquelas aulas de congresso, né, magistrais, assim, trazer tantos conceitos, principalmente no caso para mim, que não aprofundei nessa área de entomologia, mas é uma área que me chama muita atenção. Eu queria te fazer duas perguntas quase que filosóficas. A primeira é, embora você tenha apresentado alguns componentes, alguns não, vários componentes, né, de biomarcadores moleculares, tudo isso, eu lembro daquela pesquisa que eles estavam fazendo com a introdução de mosquitos geneticamente modificados, tudo. E aí eu queria saber a sua opinião, não científica, quase que pessoal, se isso ainda tem novos campos futuros para entrar e para ser melhor discutido, aprofundado, e seria um caminho, né? A gente viu agora com a vacina que parece que isso está funcionando bem. Como que seria isso na parte de controle de vetores? E dá só um ponto, né? Como que é importante essa parte de resistência
dos insetos, né, em relação aos sucessos que a gente teve, né, tanto no programa de malária, né, com a diminuição drástica, né, de casos no mundo como um todo, principalmente na região amazônica, e também no triatoma em festa, né, como que isso foi importante. Eu queria que você, se você puder, contar um pouquinho como foi participar desses dois momentos históricos, principalmente do Brasil, de conseguir essas certificações, né? A certificação no caso da Chagas e também do papel que a gente tem desempenhado hoje em relação ao controle da malária em ambientes mais silvestres, em ambientes urbanos, desculpa. Ok, Dalva. Então, os geneticamente modificados é uma ferramenta ainda que está sendo, digamos, analisada, né, em termos de resultados, se diminui ou não o número de casos de arbovirose, né? Assim como outras, como as estações disseminadoras, a própria Wolbachia, né? Os mosquitos que são soltos aí com a Wolbachia no campo. E aí eu acho que assim, como rotina, né? Como, digamos, utilização dessa ferramenta de mosquitos geneticamente modificados na estrutura do Ministério da Saúde, nos programas estaduais e municipais, ainda eu não sei, eu acho que é muito prematuro, porque os resultados ainda estão, né, saindo, existem vários estudos, não só de mosquitos geneticamente modificados, mas também de estações disseminadoras e também da Wolbachia e tal, que os resultados estão começando a sair agora, né? Eu acho que isso ainda merece um pouco de cautela, um pouco de tomar um cuidado aí, né? É, quando a gente fala em condições de campo, né? Então, aí tentando responder a sua outra pergunta, né? Por exemplo, quando a Wolbachia mesmo, né? Como que a influência entrou em toda a resistência, né? Desculpa, influenciou toda essa questão de mosquitos infectados com Wolbachia. Então, na época, houve a soltura, né? Assim, de grande quantidade de mosquitos infectados com Wolbachia. Só que, o que aconteceu? Eles não esperavam, né, que as populações de campo de Aedes aegypti estavam resistentes. Então, e as de Wolbachia não, estava tudo susceptível. E aí veio lá o fumacê, né, aplicou o fumacê, então quase 100% das populações infectadas com Wolbachia morreram. E aí, o que aconteceu, né? Então, depois foram observar a reprodução, né? No caso, detectar a ocorrência aí de Wolbachia nessas populações de mosquitos e observaram que, ué, cadê as populações? E aí detectaram que as populações estavam resistentes, né? Do campo, de campo, e isso teve uma influência muito grande aí no caso, nesse mecanismo de soltura com mosquitos infectados com Wolbachia, né? Então, é importante também, né, essa questão também de que forma aí que esses estudos os resultados principalmente, né, estão sendo analisados. Eu acredito aí que em breve, né, teremos mais resultados mais concretos sobre principalmente essa questão dessas novas tecnologias, né? Não só os mosquitos geneticamente modificados, como as outras tecnologias. Então, para finalizar, em questão aos triatomíneos, né? No caso que você comentou do triatoma em festas, né? Aqui no Brasil, as populações, digamos, remanescentes, né? Da Bahia, do Rio Grande do Sul, tem um grupo
estudante lá da Lileia, isso, lá da Lileia, que analisou essas populações. Então, qual que é a hipótese, né? A hipótese é que essas populações de infestas que foram, digamos, que migraram, né, que foram introduzidas, né, de uma certa forma, elas não tiveram, sei lá, tempo, né, evolutivamente falando, de desenvolver, né, manifestar aí um processo aí de resistência. Então, a maioria das populações só deu acho que um município do Rio Grande do Sul que deu uma alteração muito leve, mas, sei lá, 98%, tanto das populações da Bahia quanto do Rio Grande do Sul, de infestas, né, foram suscetíveis lá aos piretroides, no caso. Então, isso, sem dúvida, contribuiu bastante, né, para a questão aí do controle, né, dessa espécie e, consequentemente, a certificação, né, do Brasil contra a interrupção de doença de Chagas por triatoma infestas. Ok? Obrigado e muito bom revê-la, Dalva. Bom, como não temos mais inscritos aqui, estamos então finalizando mais um seminário. Eu quero reiterar meus agradecimentos ao Marcos Obara pela oportunidade de aprender mais. Eu tenho um interesse imenso nessa área e convido a todos, então, na próxima semana, nesse mesmo canal, na sala número 6, darmos continuidade a nossos seminários, né, com a presença de outro palestrante, possivelmente o professor Ciro Gomes, vai estar conosco. Então, agradeço a todos, desejo a todos uma boa semana e um bom dia. Bom dia. Tchau, gente. Até semana que vem.